gente! Hoje eu vou ensinar vocês a pintar um carinha que está dando muita encomenda. Bora pro vídeo? Bom, gente, vamos dar continuidade com a nossa série de vídeos dos personagens super-heróis em toalhinhas infantis. Nos vídeos anteriores, eu pintei esses 3 carinhas aqui. Hoje é a vez de pintar o Hulk e vamos iniciar com a cor marfim, tá? Eu vou usar as tintas da Acrylex. Vou espalhando essa tinta com o verde. O tom do verde que eu estou usando é o verde, pode ser o verde folha, tá? E para iniciar, o verde folha ele vai dar um efeito mais próximo da cor que eu quero. Eu vou fazer uma mistura no próprio desenho. Observe que eu vou passando ao mesmo tempo o marfim com o pincel de número 6. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo as cores e os pincéis que foram utilizados na pintura. Tá bom? Então é só passar e espalhando em movimento circular, dessa forma. Nesses cantinhos menores, pode trocar de pincel, tá? Para colocar aí o número 4. E a mistura que tem que ser feita dessas cores, já que está sendo no próprio desenho, tem que ser bem rápido. Como eu disse aqui, tá, gente? Tem que estar fazendo um movimento circular com o pincel, para que uma cor, ela realmente se misture com a outra. Observe que no mesmo tempo que eu estou passando, você também vai fazer a mesma coisa. Dê uma olhada na pintura. Olhe onde é necessário escurecer um pouquinho mais, tá? Que ao mesmo tempo já vai servir como sombra. E aí, faltando um pouco mais de cor, eu vou aplicando aí, tá bom? No caso, eu vou passando aos pouquinhos e espalhando. Abaixo do cabelo, como eu estou fazendo aí, eu já vou fazendo uma sombra. Essa sombra com a cor verde pinheiro. Eu passei um pouquinho e já espalhei. Agora eu passei o marfim na parte da orelha, volto com o verde folha. Gente, pode ser também o verde abacate, tá? É bem próximo. E aproveitando que a tinta ainda está úmida, já aplico aí um pouquinho de tinta para fazer a sombra com o verde pinheiro. Com um pincel menor, tá? Vou passando e já espalhando. Faço a sombra da orelha. Eu uso meu próprio dedo para fazer essa mistura, para tirar também o excesso. Cada artesã tem a sua maneira aí de pintar, de tirar o excesso da tinta da pontinha do pincel, porque, gente, a gente não deve pegar a tinta já ali com o pincel, já aplicar já direto na pintura, tá? Tira o excesso sempre, principalmente no momento da sombra. Aí eu estou sombreando o nariz, tá? Ao redor dele. Como ele está de lado, vocês vão entender melhor. Já aproveito e passo também a parte de luz, tá? Usando o próprio marfim para clarear. Estou usando essas 3 cores ao mesmo tempo. Agora eu vou partir aqui para a próxima etapa, tá? São os braços, a parte do pescoço que tá abaixo. Aqui eu mudei um pouquinho a posição, tá? Da câmera para vocês visualizarem melhor o que eu estou fazendo, para que minha mão não fique na frente da pintura. Porém, gente, vocês podem não estar enxergando muito bem o risco, mas vocês vão conseguir visualizar ele na medida que você transferir, né, o seu risco para o tecido, tá? Aqui fica um pouco distante, aliás, um pouco claro, né? Mesmo aplicando o zoom,
mas por ser tudo branco, vocês provavelmente não consigam visualizar esses detalhes. Eu passei marfim. No risco também, vocês vão observar que tem como se fosse aqueles traços, onde vai destacar a sombra, né, dos músculos, do formato do corpo dele. Então aqui, o que eu estou fazendo? Passei todo esse pedaço que eu estou fazendo com marfim. Olha só como que eu faço com o pincel. Sempre circulando o pincel. Sempre dessa forma, é a melhor maneira, tá? Eu mudo as posições. O importante é o resultado das tintas estarem bem misturadas. Eu voltei com o pincel maior, tá? O número 6. Pode ser também o número 8. O tecido que eu estou usando, pessoal, olha só, tô até mostrando aqui pra vocês como que eu faço, tá? Eu apliquei um pouquinho de verde aqui, ó. E faço circulando mesmo. O tecido que eu estou usando aqui é o tricoline 100% algodão, mas pode ser o percal, pode ser um tecido fininho para você fazer os traços mais finos. Se você quiser pintar, já tem a prática de fazer a pintura, pode ir direto na toalhinha. Sempre nesse movimento, tá? É só observar muito bem o que eu faço aqui, que você vai conseguir fazer com certeza essa pintura. É bem fácil. Tem um vídeo aqui no canal em que eu ensino a pintar o Batman. A versão desses super-heróis é a versão Baby, tá? Então, nesse vídeo, eu já pintei diretamente em uma toalhinha amarela. Ficou muito linda. Eu vou deixar o link aqui desse vídeo e vocês também podem conferir no canal diretamente, tá? Esse e os outros vídeos dos outros personagens, o qual eu citei aqui no começo do vídeo. Aqui eu só estou espalhando mesmo o verde sobre o marfim para que eles se misturem entre si. Pessoal, eu preferi fazer dessa forma do que misturar à parte essas cores. Assim fica bem mais fácil. Com o verde pinheiro bem abaixo aí do pescoço, tá? Do rosto dele. Eu já aplico, já faço esfumado, porque se eu deixar para fazer isso depois, ele vai secar e eu não vou conseguir misturar essa tinta mais escura do sombreamento, tá bom, gente? Esse é o segredinho aí, é só misturar na hora. Eu continuo fazendo esse esfumado. Em toda a parte que eu já passei aí o verde mais claro juntamente com o marfim, eu já vou fazendo também, destacando todos os traços, tá? Eu consigo aqui visualizar totalmente o risco. Agora eu acredito que ficou até melhor para vocês também nessa posição que eu deixei a câmera aqui, tá? Então eu vou passando o verde mais escuro, limpando o pincel. Toda vez que eu dou uma paradinha aqui, que eu tô tirando todo o excesso do pincel, gente, para vocês fazerem uma pintura perfeita, uma pintura bem com um efeito super natural e que não fique marcado, manchado, você tem que tirar esse excesso, tá? Eu sempre aproveito aqui, já vou fazendo também a parte da sombra, desculpa, da luz, tá? Onde vai ser luz. Com marfim, eu reforço. Observe que eu reforcei aqui, tá? Agora eu vou fazer a base. Toda com marfim aqui também. Só vou passando a tinta, muito simples. Aqui está bem próximo para vocês verem o que realmente eu estou fazendo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou sugestão até de outros personagens, deixa aqui nos comentários. Eu vou amar ver os comentários aqui de vocês. Interajam comigo. Me dizem se estão gostando também, tá bom, gente? Então aqui eu vou espalhando a tinta, puxando um pouco mais, que eu quero preencher mesmo esse pedacinho todo. Com o verde por cima, já aplico ele. Quando eu falo aplicar, é só colocar a tinta, tá? Já passar a tinta e esfumar, que é o processo de misturar a tinta sobre a outra. Movimento circular. Eu já passo
olha só que interessante. Eu já passo exatamente onde vai ser a sombra. Embora eu vou aplicar verde nele todo, mas é importante que eu deixe alguns espaços um pouco mais claros onde vai ser a luz. E assim eu vou reforçar depois com outro verde. O verde mais escuro, que é o pinheiro. Eu escolhi esses tons porque eles combinaram muito bem entre si, tá? É uma harmonia entre as cores. A gente tem que entender um pouquinho de cores. Isso é importante, estudar um pouquinho sobre esse assunto, porque assim você vai saber combinar as cores. Aqui eu vou passando um pouco mais. Não precisa lavar o pincel nesse momento, porque eu estou usando as mesmas cores. Então eu estou completando aqui com marfim para preencher com verde. Pessoal, eu também costumo dizer aqui para vocês que é muito bom, sabe, fazer as pinturas já dos personagens, porque para iniciante principalmente, e mesmo que a pessoa não seja um intermediário mesmo, começar com os personagens que são mais fáceis. Aqui eu só estou espalhando um pouquinho do verde. E por que estou dizendo isso, né? Sobre a questão de você começar pintando pelos personagens, por serem mais fáceis, com relação ao rostinho de bebê, olhos, olhinhos, boquinha, o narizinho, são muitas dúvidas, tá? Que muitas artesãs têm e perguntam como pintar o cabelinho. Já tentei várias vezes, não consegui, é muito treino. Mas para isso, para você achar que conseguir e achar até mais fácil no momento da pintura, se você pratica bastante fazendo esses tipos de... Então, com certeza você vai conseguir, porque a prática você vai acostumando a fazer e já sabe com a técnica certa, e aí você não vai ter mais dúvida e nem dificuldade. Eu continuo aqui espalhando o verde. Agora com o verde pinheiro eu volto fazendo a sombra por cima. Bem abaixo aí da orelha, tá? É a primeira sombra. Gente, muito cuidado aqui para não carregar o pincel com muita cor. Porque ele pode manchar e aí não tem como voltar com a cor muito escura e retirar, tá bom? Sempre pouquinha tinta. Já coloque, espalhe assim. Tem os outros movimentos também aqui, como o risco, ele está nessa direção, então você vai fazer com o pincel de vai e vem, esse movimento que eu fiz. E durante toda a pintura, em movimento circular. Tudo isso é para misturar a tinta muito bem. Vou finalizando aqui essa parte da mão, fazendo então os retoques, tá, gente? Toda vez que eu estou fazendo a pintura, eu olho ela assim num todo, um geral, e observo onde está faltando, misturar mais, onde falta um pouco mais de tinta. Agora mesmo eu já estou aplicando um pouco mais de luz, já aproveito, não deixo isso para depois, tá? Já faço aí com marfim. Eu não uso branco nesse caso. Não é necessário aqui o branco. Retoco um pouquinho aqui também, tá? Passando um pouco mais de marfim todas essas partes aqui.
onde destaca a luz. Essa parte pequena aqui que eu estou fazendo, troquei por um pincel menor. Tô preenchendo os dedinhos dele todos já, tá? Todos de uma vez aqui com o marfim. Já vou aplicar o verde por cima. Sempre nessa ordem, tá, gente? Se você resolver colocar o verde folha primeiro, seja o verde folha ou o verde abacate, que eu estou usando aqui como base, e você tentar clarear ele com marfim, não vai dar certo, tá? Não dá certo porque ele não consegue clarear. É melhor você colocar sempre a cor mais clara primeiro. E aqui o verde pinheiro. Eu vou aproveitar e pintar também a parte das pernas aí, tá? Os pés. Agora com o verde, eu até apliquei bastante cor aqui, tá? Ficou bem forte, então eu vou tirar todo o excesso da tinta do pincel, para voltar com o pincel sem tinta nenhuma, igual eu estou fazendo, e só misturar mesmo, tá? Que eu tenho que espalhar todo esse verde. Ele não pode ficar tão assim destacado igual está. Esse, pessoal, é um dos personagens que fazem muito sucesso, tá? Por aqui, entre as crianças, as mães, gera muitas encomendas. Então, eu já estou trazendo de acordo com as pesquisas, de acordo com o que está sendo mais pedido no momento. É muito interessante dessa forma, porque, sendo assim, as pessoas que estão ali no YouTube procurando mesmo vídeos com esses temas vão encontrar, tá? Então, eu já peço vocês que deixem o joinha aqui no vídeo, gostei de vocês, por favor, se vocês estiverem gostando, para que o algoritmo do YouTube entenda que é relevante, né, esse vídeo e indique para mais pessoas, justamente essas pessoas que estão procurando ali esse tema para fazer pintura, desenhos. Aqui no outro pé também dele eu já estou fazendo, tá? A mesma mistura. E você se inscrevendo aqui no canal, ative o sininho, porque assim você vai ser notificado quando eu colocar um vídeo novo aqui para vocês aqui no canal, tá bom? Aí vocês vão receber as aulas gratuitas. Agora é só espalhar um pouquinho, já vou com a luz, tá? Que é o marfim ainda. Espalho um pouquinho mais aí, tá, gente? Eu vou puxando. Reparem que ficou um pouco escuro, eu voltei, passei o pincel sobre a cor novamente. Vou aproveitar que eu estou com o amarelo próximo aqui de mim, tá? O amarelo canário. E faço como base aí, preenchendo todo essa madeira aí que tá na mão dele, tá bom? Só preencher mesmo, só passar a tinta, simples assim. Peguei um pincel menor para fazer essa parte aí entre a mão dele. Tá bem pequeno aí o espaço.
eu quero escurecer, fazer uma sombra por cima desse amarelo. Vou usar aqui o siena natural. Eu acho que o marrom vai ficar muito escuro, tá, gente? Então vamos lá com siena natural. Passo um pouquinho e já espalho a tinta. Bem simples, só passar dessa forma, já vai puxando a tinta, tá? Não deixa ela acumulada no cantinho, não. Ao redor da mão dele aí é a sombra. Eu faço um contorno, mas ao mesmo tempo eu puxo essa cor pra dentro, esfumando ela, eu não deixo ela assim tão visível. E para isso eu uso o pincel maior, que é o que eu estava usando anteriormente, número 6. Vou escurecendo de acordo com o meu gosto. Então podem fazer isso de acordo com o gosto de vocês. Agora é a vez de pintarmos o cabelo. Eu inicio com o sépia porque essa cor vai ser a cor de base. Com o pincel número 6, a tinta pra cima, tá? Eu deposito a tinta, vou colocando ela, deixando ela aí no desenho, sempre pelas bordas, tá? As beiradas aí do risco. Eu coloco a tinta, já puxo, já espalho ela aí, tá? Agora eu estou mesmo preenchendo. Aqui com muito cuidado para não sair fora do risco, gente. Eu vou puxando assim, usando o pincel de lado. Pessoal, aproveitem o presente que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Para quem ainda não sabe, não conhece. Eu escolhi todos os riscos, os primeiros, na verdade, que eu trouxe aqui pro canal. E fiz então para vocês, tá? Os riscos em PDF para vocês. Eu vou deixar o link aqui para vocês clicarem, baixarem e fazer as pinturas me acompanhando aqui pelo canal. Olha que interessante, porque vocês vão ter o risco já, né, o desenho, para vocês pintarem passo a passo, que são os mesmos aqui do canal. Também tem um outro presente exclusivo, que são mais de 100 riscos para você pintar, tá? Eu vou deixar os links aqui para você baixar e começar suas pinturas. Aqui eu tô usando o preto, tá, pessoal? Eu vou passando sobre o sépia, sempre nas bordas, primeiro deixando o centro mais claro, tá? Quem vai prevalecer aí nas bordas, no centro, vai ser o tom do sépia. É que eu percebi que estava cortando aqui um pouquinho, né? Mas aí eu estou fazendo mesmo só o contorno e tirei um pouquinho do zoom aqui da câmera. Mas vocês no final vão entender. É só circular aqui o formato direitinho do cabelo dele. Com o preto, vai passando ao redor e já puxando para o meio. Você não vai encontrar, chapar tudo e passar o preto em cima de tudo, não. Vai passando e puxando assim a tinta por cima, deixando o centro um pouco mais claro.
Agora eu vou fazer a parte aqui da luz. Agora, no cabelo, eu já vou usar o branco. Um pouquinho só, na pontinha do pincel. Eu coloco ela virada pra cima e vou passando aí, vou puxando. Aqui eu já vou fazendo um movimento de vai e vem, como se fosse aí, nesse sentido, tá? Meio curvado aí do cabelo. Tiro o excesso, pego um pincel maior agora e vou espalhando as bordas primeiro, porque ele não pode ficar tão claro assim, tá? Tão branco. Ele vai se misturar aí com as cores de base. E quando secar, também não vai ficar tão evidente assim esse branco. Aqui eu vou reforçar um pouquinho nessa ponta, mas sempre espalhando. Tiro o excesso aqui do pincel e volto com ele sem tinta nenhuma. Onde eu vejo que eu preciso de reforçar, eu vou passando um pouco mais. Reforço com preto, tá? Ao redor aí onde eu vi que que tinha muito branco. E onde precisa de branco nas pontas, eu volto a passar. Sempre com pouquinho, bem pouquinha tinta. Gente, eu vou aproveitar que eu tô com um pincel de contorno e a cor preta eu vou pintar as sobrancelhas. Com todo cuidado aí para não sair fora do desenho, tá? Do risco, eu vou só mesmo acompanhar o formato. Ele tá com cara de raiva, de mal aí, então eu tenho que fazer esse formato na sobrancelha, na parte central, para dar esse efeito. Só preenche um pouco mais. Voltou aqui um pouquinho nessa ponta, eu vou colocar novamente, pronto. Exatamente dessa forma. Aproveita aí e conserta alguns detalhes do cabelo, tá, gente? Por isso que eu digo que a gente tem que olhar a pintura num todo e ver onde falta um pouco mais, o que falta realçar, porque os detalhes é que faz toda a diferença em uma pintura. Vou reforçando aí um pouco mais. Para os olhos, eu peguei o verde abacate na área central e vai ser então a base, tá? A cor de base. Preenchi tudo. Com o verde pinheiro, eu já faço deixando as bordas um pouco mais escura. A área é muito pequena, então eu uso o pincel 0, tá, gente? Espalho um pouquinho aí as duas cores e vou fazer da mesma forma do outro lado. Primeiro o verde abacate. Depois o pinheiro. Com o cantinho do pincel eu consigo fazer o formato arredondado, tá? Bem redondinho aí. Com o próprio cabo do pincel, gente, e o preto, eu faço essa área central, tá? E o branco vai ser os pontos de luz. Observe como eu faço.
tiro o excesso. Esse vai ser o brilho dos olhos, então eu espalho um pouquinho ao redor. Só um pouquinho, dessa forma, com a pontinha do pincel. Com esse mesmo pincel de contorno, se vocês pegam um pouquinho de branco e faz as laterais antes de fazer o contorno, tá? Agora, com o preto eu vou contornar, mas esse contorno tem que ser bem fininho, a tinta bem diluída, ou seja, se a tinta ficar muito grossa, você não consegue fazer os traços finos, isso é em qualquer pintura, tá, gente? Então, vocês deixam a tinta bem mais maleável, né? Mais diluída. Vou fazer os dois já, tá? Faço o outro lado a mesma coisa. Com a própria unha, eu vou consertando aí onde saiu um pouquinho fora, porque é muito delicada, é pequena demais esse espaço. Já dá pra ir consertando. Tô fazendo aqui os contornos, tá, pessoal? Com o branco, eu vou preencher toda essa parte que no caso são os dentes, com um pincel menor. Com um pouquinho de cinza, o mínimo mesmo. Vou fazer os dois cantinhos da boca, tá? Assim no caso dos dentes. Só para fazer um pequeno sombreado, porque combina muito com o branco. E com o preto eu faço um contorno. Ele tem que ser com essa expressão, que vocês vão ver aqui no final como vai ficar. E para isso é só fazer direitinho a transferência desse risco para o seu tecido, tá? Tem que transferir ele dessa forma, com carbono muito bom para vocês enxergarem os traços. Vou fazer agora o contorno ao redor aí e vou fazer ele bem fininho. Observem que eu não fiz um traço grosso, eu não fiz um contorno grosseiro, eu só destaquei as partes principais. Agora vamos fazer os shorts dele. Eu resolvi fazer em tons de cinza e preto, tá? Então eu vou preenchendo aqui a base dele com o cinza. Com o pincel de lado eu preencho todas essas partes menores.
toda essa parte eu vou completar, tá? Com o cinza. Com o preto eu vou fazer toda a sombra. Primeiro esse contorno na parte de cima, tá? Da cintura e ao redor. Estou passando nas bordas primeiro, passando o preto e já espalhando, tá, gente? Para não ficar manchado e nem secar a tinta. Vou continuar aqui. Dessa forma, preenchendo toda a borda do short. Com o pincel maior, eu vou levar essa cor, tá? Espalhar ela um pouco mais acima aí, sem cobrir tudo com preto. Eu quero que fique um efeito mais claro na parte central, tá, gente? Agora eu vou fazer um contorno como se fosse a cintura. Um pouco mais escuro com preto. Muito simples e rápido para fazer esse detalhe aí, tá? Agora espalha só um pouco. Aproveito e faço o outro lado, agora eu só preencho com o cinza. Com o preto eu vou fazer a sombra da mesma forma que eu fiz o outro lado. Vou usar aqui o mesmo pincel número 2, menorzinho, tá? Gente, é muito importante que vocês façam dessa forma, olha, eu coloquei o preto nas bordas, eu não fui direto no centro do desenho, porque é pequeno. Se você coloca, você vai cobrir todo o cinza e não vai ficar esse efeito bonito de degradê, tá? Então, eu quero que fique esse efeito, então sempre nas bordinhas eu vou passar a cor mais escura. E o centro do desenho, no caso da calça, vai ficar mais clara. Com o pincel de contorno, estou fazendo essa parte aqui onde o outro pincel também não consegui fazer, tá? Alcançar. Aproveito e faço toda a parte de baixo. Eu percebi que tá faltando desse lado um pouquinho de preto, já vou aproveitar e passar. Mas eu não finalizei ainda o outro lado, vocês vão ver o que eu vou fazer.
esfumar, que é misturar essas cores, sem deixar uma marca forte, tem que ficar bem suave. Vamos para o contorno. Eu já hidratei a tinta aqui, tá? O pincel tá tudo no jeito, tudo certinho. Já comecei fazendo então o contorno com a mão bem de leve. A tinta está no ponto certo, tá? Tá ótima. Na própria tampinha eu coloquei umas gotinhas de diluente, tá? Da própria Acrylex. Pode ser o Aquarela Silk, pode ser gotinhas também de água filtrada, e a tinta vai ficar perfeita para você contornar. Com a mão delicada, o pincel, eu acabo deitando um pouco aqui o pincel porque eu não posso cobrir a visão de vocês com a minha mão, né? Senão acaba acertando aqui a câmera. Mas então, com o pincel mais de pé, você vai conseguir fazer um contorno muito mais fininho, muito mais certo. Muito simples. Eu estou usando o verde pinheiro para fazer o contorno, o mesmo verde que eu usei para fazer a sombra. Aqui ficou um pouquinho grosso, já espalho imediatamente, ficou ótimo. Continuo fazendo o contorno, gente, aqui do lado esquerdo primeiro, tá? Com um pouco mais de cuidado, porque eu já fiz a pintura, para que eu não estrague, não suje a pintura, tá? Sempre muita atenção aí. Vai tirando o excesso de tinta aí do pincel, pegando mais tinta e já passando na pintura. Eu vou acertando aí todos os traços, tá, gente? Onde não dá pra ver o carbono mais, eu vou olhando no modelo que eu tenho aqui, no desenho que está no notebook. Então, eu vou olhando ali os detalhes e vou completando o risco. Estou fazendo aqui o contorno com todo o cuidado para não passar para outra parte, né, de fora aí. Sempre pegando tinta, todo momento. Eu não fico insistindo com o pincel. Esse é um erro, tá? A pessoa não consegue fazer o contorno e fica ali insistindo e tal. Alunas minhas já aprenderam a fazer, tá? Que eu já expliquei esse detalhe para elas. Aqui eu vou molhando sempre o pincel na tinta. Eu adiantei um pouquinho aqui, gente, para o vídeo não ficar tão longo. Observe todo o contorno que já foi feito.
Então, pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.